Bom dia, sexto ano, tudo bem? Nós vamos começar aqui com mais uma videoaula, na primeira videoaula da semana, e nós vamos concluir aí a correção da nossa lista de revisão do segundo bimestre. Nós paramos na questão 25 na semana passada e agora nós vamos a partir da 26 até a última, certo? Bem, vamos lá. 26, o que é encontro consonantal e como ele pode ocorrer? Nós trabalhamos aí no segundo bimestre os encontros vocálicos e o encontro consonantal, né? Enquanto tratávamos de encontros vocálicos, nós tínhamos lá ditongo, tritongo e hiato, né? O hiato, inclusive, é o desencontro. Agora, quando nós falamos em encontro consonantal, aí nós temos o encontro de consoantes. Lembra que nós trabalhamos lá no início do ano, lá no primeiro bimestre, os fonemas, e aí nós tínhamos os fonemas vocálicos, que são os tons, as semivogais, né? Vogal é o tom, semivogal o semitom e a consoante é o ruído. Por quê? É o fonema que encontra algumas barreiras no aparelho fonador ao serem pronunciados, né? E aqui, quando nós tratamos de encontro consonantal, nós temos aí a consoante, as consoantes, né? Porque o encontro é mais de uma, na mesma sílaba ou em sílabas separadas. E como isso acontece? Vamos lá. É a sequência de dois ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra. Podem ocorrer na mesma sílaba, e quando acontecem na mesma sílaba, nós temos o encontro consonantal inseparável, e em sílabas diferentes, encontro consonantal separável. Então, veja só, quando nós temos aí na mesma sílaba e são inseparáveis, nós podemos colocar como exemplo aqui a palavra livro. Veja só, o V e o R estão aqui na mesma sílaba, portanto, são inseparáveis. É um encontro consonantal inseparável. Agora, em sílabas diferentes, nós podemos colocar aqui, por exemplo, ritmo. Veja só, o T está em uma sílaba, o M está em outra sílaba. E aí nós temos que tomar cuidado para não confundir encontro consonantal com dígrafo. O dígrafo é quando nós temos duas ou mais letras, né, para representar apenas um som. Por exemplo, um exemplo aqui de dígrafo, para vocês não confundirem. Nós temos o dígrafo em carro. Veja só, separamos a sílaba ali. Por quê? Nós temos o RR, porém, o RR são duas letras que representam um som apenas, carro. Veja só, portanto, não é encontro consonantal, e sim dígrafo, certo? Então, tome cuidado com isso. Vamos agora para a 27ª questão. Abaixo temos algumas palavras que possuem encontros consonantais. Circule esse encontro nas opções abaixo e, em seguida, encontre essas palavras no caça-palavras a seguir. Nós temos aqui atleta, advogado, branco, escrita, escola, flores, placa, disco, psicologia, bloco, barco e livro. Vamos lá. Em atleta, nós temos T e L. Advogado, D e V. Branco, BR. Escrita, veja só, aqui nós temos o SC e o R. Escola, SC. Flores, FL. Placa, PL. Disco, SC. Psicologia, PS. Bloco, BL. Barco, RC. Livro, VR. E aí, nós temos aqui no caça-palavras, veja só, essas palavrinhas. Coloquei aqui em destaque para vocês observarem. Veja só, vou diminuir aqui e sair do rumo para vocês verem direitinho o quadro na íntegra, tá? Temos aqui atleta, advogado, branco, disco, escola, flores, placa, bloco, escrita, barco, psicologia e livro. 28. Vamos aqui para a questão 28.
voltar para o meu lugarzinho. Descreva as características do texto expositivo em livro didático e do infográfico, 2 gêneros trabalhados por nós na disciplina de língua portuguesa neste bimestre. Então, vamos lá. Aqui nós temos 2 gêneros textuais que nós trabalhamos aí já no final do bimestre, né? Nós estamos, inclusive, trabalhando até hoje, que é o texto expositivo em livro didático e o infográfico. Ambos são textos expositivos que têm a intenção aí, a função de apresentar informações, expor informações. Perceba só o nome, expositivo. A exposição de informações, de dados, pesquisa, enfim. Aí, o texto expositivo em livro didático é aquele que nós encontramos nos livros didáticos, né? Nos livros que vocês usam aí diariamente na escola. O infográfico, por sua vez, ele está presente também em livros expositivos em livros didáticos. Nós temos aí infográfico como apoio de notícias, às vezes reportagens, e às vezes ele por si só, né, sozinho trazendo a informação. Então, ele pode servir de apoio ou não. É um texto que traz imagens, né? Nós temos a linguagem mista, porque há palavras, né, a linguagem verbal e também a linguagem não verbal. Desenhos, fotos, gráficos, mapas. Então, tudo isso pode fazer parte aí do infográfico. Ele é bem atrativo, interessante e conciso, né? Ele traz as informações ali de forma bem concisa. Veja só, os textos expositivos em livro didático são aqueles que possuem o objetivo de se explicar uma temática, de se veicular informações, dados utilizados em sala de aula, objetivo educacional pedagógico. Então, ele possui aí esse objetivo pedagógico, né? Ele é utilizado no contexto escolar, educativo, né? E já o infográfico também tem essa característica de expor informações, ele é um texto expositivo também, mas com o uso de gráfico, imagens, trabalhando muito com o visual. Nós vimos, né, alguns exemplos de infográfico e nós vimos como são textos atrativos. 29. Complete as frases a seguir. Amazonas, São Francisco e Tietê são nomes de rios brasileiros. B. Brasília, Belo Horizonte, Cuiabá e Trindade são nomes de cidades. Mônica, Eduardo, Maurício e Júlia são nomes de pessoas. Calculadora, celular, borracha, caneta e régua são nomes de objetos. Quero que vocês prestem atenção aqui na A, B e na C, tá? A, D não. A, B e C. Nós temos Amazonas com letra maiúscula, São Francisco e Tietê com letra maiúscula. São substantivos próprios. E aqui nós temos o substantivo comum, entre eles, rios. Brasília, Belo Horizonte, Cuiabá e Trindade também, por isso são grafados com letra inicial maiúscula. Aí o comum é cidades. Mônica, Eduardo, Maurício e Júlia também são substantivos próprios, nomes de pessoas, né? O comum está aqui e os próprios estão grafados com inicial maiúsculo. Então, não esqueça aí dessa característica dos substantivos próprios. 30. Passe os adjetivos a seguir para o feminino. Adjetivo é uma classe de palavras que acompanha o substantivo, dá característica ao substantivo. E aí, ele tem que concordar com o substantivo. O que é concordar? Estar em harmonia ali, né, com o gênero e número. Por exemplo, se o substantivo está no plural, o adjetivo também tem que estar no plural. Se o substantivo é no feminino, o adjetivo também tem que estar no feminino. Por exemplo, gato. Gato é um substantivo. E quando está no masculino, gato, nós poderíamos colocar o adjetivo bonito. Veja, eu não coloco gato bonita. Não, é gato bonito. E se está no singular, o adjetivo também no singular, né? Gato bonito. Agora, se estivesse no plural, gatos, aí o adjetivo também, bonitos. Se fosse no feminino, gata, gata, bonita. Então, veja só, o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo. Então, você observa ali e passa para o feminino, masculino, singular ou plural, de acordo com o substantivo. Aí, aqui, nós temos que pegar esse adjetivo e passar para o feminino. Nós temos aqui sedutor.
sedutor. O feminino de sedutor é sedutora. Feminino de europeu, europeia. Feminino de chorão, chorona. Feminino de primitivo, primitiva. O feminino de plebeu, plebeia. Feminino de cru, crua. Feminino de português, portuguesa. O feminino de grandão, grandona. 31. Sobre os encontros de vogais e semivogais, conceitue. Nós temos que conceituar, colocar aqui, né, o que é ditongo, tritongo e hiato. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, nós não podemos colocar que ditongo é o encontro de duas vogais. Não existe mais de uma vogal numa sílaba. Nós podemos ter a vogal, e nós temos, né, a vogal e uma semivogal. Não duas vogais, tá? Então, é o encontro de uma vogal, que é o tom, e uma semivogal, o semitom, em uma mesma sílaba. Ou vice-versa, porque a semivogal pode vir primeiro que a vogal. E já aqui no tritongo, nós temos o encontro de uma semivogal e uma vogal, mais uma semivogal. Veja, três. Aí nós temos uma semivogal, vogal e semivogal. Aqui tem que obedecer essa sequência. Enquanto lá no ditongo nós podemos ter tanto uma vogal quanto uma semivogal, iniciando esse encontro, no tritongo nós temos essa sequência aí que deve ser sempre obedecida. Semivogal, vogal e semivogal, tá? Então, é o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. E o hiato, ele é o desencontro, né? Enquanto nós temos em ditongo e tritongo encontros, o hiato é o desencontro, né? A sequência de duas vogais numa mesma palavra, mas que pertencem a sílabas diferentes, é o desencontro de vogais. Duas vogais não ficam na mesma sílaba, a sílaba possui apenas uma vogal. Ela pode se encontrar com uma semivogal, mas outra vogal não. Então, quando nós temos aí duas vogais que estão juntas ali na palavra, quando separamos as sílabas, elas ficam em sílabas distintas, isso é hiato. Veja a imagem a seguir. Veja só, nós temos aqui um texto que trabalha a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Nós temos bastante cor, imagens aqui, né? Gráficos. Veja, quanto se gasta de água por dia? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e higiene de uma pessoa, mas consumimos mais. 1,1 bilhão de pessoas vivem sem água potável. Veja só a quantidade de pessoas que vivem sem água potável. Aí nós temos aqui, ó, consumo humano de água no mundo. Nós temos aqui média consumida diariamente. Média ideal, 50 litros. Veja só o quanto que os canadenses gastam por dia. 600 litros, o ideal é 50. Nós temos aqui o canadense gastando até 600 litros. O norte-americano, 350. O japonês, 350 litros também. Nós temos o europeu, 200 litros. Brasileiro, 187 litros, está acima, nem se compara com o canadense, mas é mais do que o indicado. E veja só, a África da região subsaariana, olha ali, pessoal, 20 litros, é pouquíssima água, né? Enquanto uns têm de mais e gastam de mais, outros têm de menos e gastam de menos. Então, veja só, fazendo economia, simulação de consumo moderado de água para uma pessoa em um apartamento. Aí nós temos aqui o banho, né, 24 litros, descarga acoplada, 18 litros, lavar as mãos, 3,2 litros, escovar os dentes, 2,4 litros e água potável para beber, 2 litros. Então, veja, aqui tem até as vezes, né? 4 vezes, 3 vezes, enfim. Total, 49,6 litros. Este é o ideal, né? Mas consome-se muito mais. Veja só, é um texto que está
apresentando informações para nós, tem uma função, né, comunicativa de expor informações e de forma aí bem clara e bem atrativa, né, colorida, com desenhos, imagens e cores. 32. Analisando a imagem, o texto apresentado nela se encaixa em qual gênero textual? Explique. Nós temos aqui um infográfico, né? Pois trabalha com imagens, gráficos, informações visuais e também escritas, dados, textos. A sua intenção é informar, expor informações sobre o consumo de água no mundo. 33. Quanto à classificação dos nomes abaixo, indique a alternativa errada. A. Felicidade. Nós temos substantivo abstrato. B. Biblioteca, substantivo coletivo. Pedro, substantivo próprio. E D. Paciente, substantivo sobrecomum. Em relação à classificação, nós temos que marcar aquela alternativa que está errada. Felicidade é o substantivo abstrato e nós temos que lembrar o que é substantivo abstrato. Substantivo abstrato é aquele que nomeia algo que tem existência dependente, né? A felicidade tem existência dependente? Claro, ela depende que alguém a sinta para ela existir, né? Alguém tem que sentir a felicidade para ela existir. Portanto, é substantivo abstrato? É. Biblioteca é o substantivo coletivo? É, biblioteca é o substantivo coletivo aí de livros. Pedro é um substantivo próprio? Claro, inicial maiúscula nomeia ali individualmente, né, particularmente alguém, né, uma pessoa, Pedro. Agora aqui, substantivo sobrecomum é aquele que não tem gênero, né, apenas um gênero só, tanto para o feminino quanto para o masculino, e aqui nós tratamos de gênero do substantivo. Mas veja só, nós temos o paciente e a paciente. Então, aqui, paciente é comum de dois gêneros. A palavrinha é a mesma, o substantivo, porém, o artigo, né, ele vai para o masculino ou feminino. É uma palavrinha que nós podemos utilizar tanto para o feminino quanto para o masculino. É comum de dois gêneros e não sobrecomum, como está classificado aqui. Portanto, é errada, é incorreta, é a letra D. 34. Existem basicamente 6 tipos textuais. Quais são eles? Isso daqui nós já vimos há algum tempo atrás, né? Sobre tipos e gêneros textuais. Os gêneros são diversos. Agora, os tipos nós temos ali basicamente 6. Quais são eles? Injunção, descrição, narração, relato, exposição e dissertação. Está lá no livro de língua portuguesa de vocês. 35. Ainda sobre os tipos textuais, fale sobre a injunção. Aí aqui vocês vão falar na 35 sobre a injunção, na 36 sobre a descrição, 37 narração, 38 relato, 39 exposição e 40 argumentação. Vamos lá. A injunção é o tipo textual que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem. São textos em que o emissor procura agir sobre o receptor, fazendo com que ele adote determinados comportamentos, né? Ali temos orientações que o leitor, né, o receptor ali do texto, ele precisa realizar aquelas ações, né? Por exemplo, receitas, aqui há ali um passo a passo, né? Para um bolo dar certo, tem que seguir-se ali a determinados passos, pegar determinados ingredientes. Manuais de instrução, guias, livros de autoajuda são exemplos de gêneros que possuem como tipo a injunção. O tipo descritivo, né? A descrição registra características de pessoas, lugares, objetos, retrata com detalhes características. Quando você observa uma casa e vai dizendo as características dela. É uma casa pequena, amarela, 2 portas, 3 janelas. Você está descrevendo a casa. Você está retratando com detalhes as características da casa. Aí nós temos aqui alguns gêneros que têm como base, né, o tipo descritivo. Anúncio, quando você vai anunciar uma casa para a venda, você tem que apresentar as características, um carro, né? Biografias, relatos, lista de compras. Nós temos aqui
o tipo narrativo, né? A narração é o relato, porém, de fatos imaginários feitos por um narrador. O desenrolar de uma trama de ações, relato que envolve personagens normalmente localizados no tempo e no espaço, tem caráter ficcional, né? Vem aí da criatividade, são fatos imaginários, fantasiosos. Tipo de texto em que se esboça, se cria ações de personagens num determinado tempo e espaço. Exemplo de gêneros que possuem o tipo narrativa, narração, né? Conto, crônica, romance, novela, fábula, lenda, etc. O relato é muito semelhante à narração, compartilhando basicamente as mesmas características, né? Ou contar aqui um fato. Porém, né, este fato, ele é baseado em fatos reais, né? Esse relato ele é baseado em fatos reais, enquanto a narração ela vai ali para o ficcional, para o literário, para o imaginário. O relato ele trata ali de fatos reais, né? Enquanto a narração tem caráter ficcional, o relato é baseado em fatos reais. Exemplo, relato pessoal, relatório escolar, etc. Exposição é a explanação de informações. É um tipo textual que permeia textos cuja função principal é informar. Nós não estamos trabalhando aí texto expositivo em livro didático, infográfico, que são expositivos, porque eles têm aí, né, a função de informar. Exemplo, infográficos, notícia, artigo expositivo, etc. A argumentação é o tipo textual predominante em textos cujo objetivo maior é a defesa de ponto de vista, por meio de ideias, argumentos e visa convencer ou persuadir o interlocutor. Exemplo, artigo de opinião, palestra, crônica argumentativa, carta de opinião, carta ao leitor, etc. Então, a argumentação, nós temos ela ali como um tipo textual que tem a principal função de convencer alguém, defender um ponto de vista. 41. Lendas, fábulas, contos, panfletos são exemplos de gêneros ou tipos textuais? Explique. Nós vimos aqui os tipos, né? Lenda, fábula, conto, panfleto, entre outros, são exemplos de gêneros textuais e não tipos, né? São textos que têm ali funções definidas, né? São inúmeros, nós temos inúmeros gêneros textuais, né? Tem uma função comunicativa ali bem definida e características ali que são incomuns, né? São incomuns. Nós trabalhamos aí, por exemplo, a fábula. Nós sabemos que os textos que se encaixam nesse gênero textual são textos narrativos curtos que têm a intenção de trazer uma lição de moral, um ensinamento, que tem como personagem animais, né, etc. São as características comuns aí de determinados textos que se encaixam nesse gênero fábula. 42. Relacione a primeira coluna com a segunda. Discurso direto e discurso indireto. Nós temos aqui, ó, o narrador se apropria da fala do personagem e a reproduz de maneira indireta. Quando o narrador conta o que o personagem falou, ele se apropria e conta, nós temos a presença do discurso indireto, né? É reproduzida a fala de maneira indireta. Agora, quando o narrador transcreve a fala do personagem diretamente, como se ele próprio tivesse falado, aí sim nós temos o discurso direto, aí nós temos a presença do travessão, das aspas, né? Porque eles indicam ali que há a cópia fiel da fala do personagem e não a apropriação por parte do narrador. 43. Sobre as classificações dos substantivos, marque a alternativa correta. A. Os substantivos podem se classificar em simples e compostos. Simples são aqueles que não se originaram de outros, já os compostos são aqueles que se originaram dos simples. Espera aí que aqui há uma confusão, né? Nós temos substantivos simples e compostos? Temos, mas essa classificação aqui está errada, né? Simples são aqueles substantivos que possuem apenas um radical, enquanto os compostos, eles possuem mais de um radical. Aqui, esses que não se originaram de outros são os primitivos e os que se originam dos primitivos são os derivados, tá bom? Então, houve uma troca aqui, uma confusão entre os conceitos. B.
Substantivo primitivo é aquele que indica o conjunto de seres ou objetos? Não, isso são substantivos coletivos. Os primitivos, como nós vimos aqui, são aqueles que não se originam de outros. Os substantivos abstratos são aqueles que possuem existência dependente, por exemplo, cadeira, lápis, pedra e sol. Aqui nós temos um conceito correto, né? Porém, os exemplos não são. Cadeira. Cadeira não depende de nada para existir, né? Ela existe, é um objeto que existe ali, pronto. Agora, exemplos, né, de substantivos abstratos. O amor. O amor necessita que alguém o sinta para ele existir. A tristeza, a alegria. A cultura, ela depende de uma sociedade para ter cultura, né? Então, são substantivos abstratos. Esses sim são exemplos, estes daqui não. D. Substantivos próprios são os nomes que se aplicam a um substantivo em particular? Correto. São grafados com letra inicial maiúscula? Também. Então, a nossa resposta dela está totalmente correta. Letra E. Porta, quadro, chuva, dente, Luciana e celular são exemplos de substantivos concretos? São também, tá? Nossa letra E também está correta. Nós vamos marcá-la também. Mas aqui nós temos que Luciana é um substantivo próprio, enquanto os outros são comuns, tá? Mas são substantivos concretos? Todos são. 44. Quais são as classificações das palavras quanto ao número de sílabas? Aí nós temos as monossílabas, né? Quando nós temos a palavra com apenas uma sílaba. Dissílaba, quando a palavra possui duas sílabas. Trissílabas, 3 e polissílaba, 4 sílabas. 45. Qual é a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica? Aí nós temos a oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando a sílaba tônica é a última, nós temos uma palavra oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. E a antepenúltima, proparoxítona. 44. Relacione a primeira com a segunda coluna. Veja só, nós vamos pegar aqui a 44, né? Agora desenvolver melhor. Quais são as palavras formadas por 3 sílabas? As trissílabas, 3. Quais são as palavras formadas por uma sílaba? Monossílaba, 1. São palavras formadas por 4 ou mais sílabas? Polissílabas, 4. E são palavras formadas por 2 sílabas? Dissílabas, 2. 47. Relacione a primeira com a segunda coluna. Oxítona, paroxítona e proparoxítona, o que nós falamos aqui na 45. Quando a sílaba tônica é a penúltima da palavra? Paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima da palavra? Proparoxítona, 3. Quando a sílaba tônica é a última da palavra? Oxítona. 48. Observe as imagens a seguir e explique o que são e para que servem esses elementos. Veja só. Nós temos aqui balões, né? Balões de fala. E eles servem para quê? Quando nós estamos fazendo a leitura ali de algumas histórias em quadrinhos, de tirinhas, nós temos esses balões, né? Balões que indicam pensamento, fala, grito, né? Então, servem para indicar a fala dos personagens em texto, como tirinhas, histórias em quadrinhos e charts, cartoons, tá? São exemplos aí de gêneros que possuem a presença aí desses balões. E, por último, explique com suas palavras o que é condição discursiva. Veja só, nós vimos isso também aí no segundo bimestre, né? É o componente da interação verbal, ou seja, da comunicação, que regula o direito à fala. Este direito pode ser exercido de duas formas, por monólogo e pelo diálogo. O monólogo é a participação de apenas um locutor, né, o enunciador. Já o diálogo, há a presença de mais pessoas, o locutor e o interlocutor. Nós temos ali diálogo quando 2 ou mais pessoas conversam, interagem ali verbalmente, e o monólogo é quando temos apenas uma pessoa, certo? Apenas o enunciador. E para finalizar aí, né, dias ruins não foram feitos para desistir, mas para você mostrar sua força, certo? Nós estamos vivendo uma crise,
né? Um momento complicado, cheio de perdas, de sentimento de falta de esperança, né? Mas nós não podemos desistir. Esses momentos, eles devem servir para nós sermos fortes, tá bom? Então, não desista. Qualquer dúvida, eu estou disponível para atendê-los. Até a próxima aula.